Nosso protagonista começa o dia reclamando de algo importante. Ele diz que as ervas custam 8 moedas de ouro, um preço bem ridículo. Apesar disso, ele está em uma floresta perigosa cheia de monstros. É por isso que ele se move com cuidado, tentando não chamar muita atenção. Nosso rapaz explora a floresta sozinho, procurando por algo valioso. Ele está colhendo ervas para tentar ganhar algum dinheiro. E assim, depois de muito procurar, ele finalmente encontra o que estava procurando. Ele examina o item e calcula que provavelmente vale cerca de 2 moedas. Nosso protagonista então solta um suspiro de decepção. Ele se lembra de como era a sua vida quando tinha 6 anos. Naquela época, ele só jogava Dragon Quest e Pokémon o dia todo. Agora ele se tornou um personagem dentro de um RPG. E isso faz lembrar de como tudo aconteceu há 6 anos. Ele acordou de repente e viu um teto que não reconheceu. E então seu primeiro pensamento foi sobre o trabalho porque ele ia se atrasar, mas logo percebeu que seu corpo não se movia e sua voz não saía. Nosso herói tenta mover a mão e sente algo muito estranho. Ele então olha para baixo e percebe que tem a mão de um bebê. E aí cai a ficha que não era apenas a mão dele, mas seu corpo inteiro. E 2 pessoas comentam que a criança está calma porque não está chorando. Uma dessas pessoas, um homem mais velho, pega o bebê no colo. E assim, mesmo que ele não entendesse a língua, nosso rapaz tinha certeza de uma coisa. Aquele homem era seu pai, e ele havia reencarnado em um novo mundo. Aquele que era um escravo corporativo de 30 anos agora era Arret Sunveil. De volta ao presente na floresta, nosso herói solta um suspiro cansado. Ele reclama que ser um nobre não é tudo o que parece para uma criança de 6 anos. Além disso, ele criou esperanças à toa. Sua família é apenas um ramo pobre da nobreza, tão pobre que até seu pai, Laniville, precisa de um bico. Precisa colar olhos em bonecas para ganhar um dinheiro extra. É por isso que ele reflete que ser Isekai para um novo mundo não é um passeio no parque. Mas depois de viver lá por 6 anos, ele finalmente entendeu o porquê. Ele sempre se perguntou por que os heróis de Isekai nunca tentavam voltar, e a resposta era simples: o corpo de uma criança em uma língua desconhecida. Embora ele tivesse jogado muitos jogos, sentia falta da comida de sua mãe. Levou anos para ele se tornar uma pessoa normal, mas agora tudo é moleza. Afinal, não há nenhuma empresa o forçando a chegar cedo ou fazer hora extra, então ele pode terminar seu trabalho enquanto o sol ainda está de pé. Nosso rapaz se espreguiça e aproveita a vida super relaxante, mas de repente, ele ouve o som de uma explosão por perto. Arad vê 2 pessoas lutando contra um urso gigante. Um deles esmaga o chão com um martelo para distrair a fera. Enquanto isso, o outro se prepara para usar algum tipo de habilidade. O urso revida, arremessando o guerreiro com um único golpe, mas o mago aproveita a oportunidade e lança uma bola de fogo. O feitiço atinge seu alvo, causando uma explosão enorme. De seu esconderijo, ele fica impressionado, nunca tendo visto magia de perto. Depois que a fumaça se dissipa, a criatura está torrada, caída no chão. Os 2 aventureiros comemoram, e um elogia a magia do outro. Eles dizem que tiveram sorte, e agora terão que esperar até o próximo ano. E então, a dupla coloca a fera em uma carroça para levá-la à guilda. Nosso protagonista assiste a tudo de longe, ainda um pouco em choque. Ele então se lembra que neste mundo, nem todos podem usar magia. Apenas aqueles escolhidos pelo oráculo divino podem realizar tal feito. Este oráculo é um ritual anual e, se você tiver sorte, pode ganhar magia. É como um gacha super raro, e ele já falhou 6 vezes. Nosso rapaz se pergunta o que aconteceu e olha de volta para o local da batalha. De repente, uma pequena luz aparece onde o urso foi derrotado, e essa pequena luz começa a flutuar na direção do nosso protagonista. Ele então estende a mão e consegue pegar a pequena esfera de energia. Arad fica surpreso ao segurar a luz em suas mãos, e então a luz dispara para o céu e desaparece bem na sua frente. Nosso rapaz fica confuso porque a esfera desapareceu logo depois que ele a tocou. Ele acha que foi lindo, e a noite finalmente cai sobre a cidade. Arad então caminha pelas ruas escuras até chegar em sua casa. Quando ele chega lá, sua mãe o cumprimenta e lhe dá as boas-vindas. Ela pergunta se ele está bem, e nosso herói mostra a ela as 4 moedas que ganhou. Sua mãe fica surpresa com o quanto seu filho conseguiu ganhar hoje. Nesse momento, seu irmão mais velho chega em casa, um pouco bêbado. A mãe deles pergunta a Robin se ele esteve bebendo, e ele diz que sim. Robin explica que se encontrou com um cara chamado Kevin. Ele acrescenta que fazer contatos é muito importante para ele. Enquanto isso, Arad apenas observa a cena em silêncio ao lado de sua mãe, e então seu irmão diz que já comeu, então não precisa de jantar. Depois disso, Robin vai para seu quarto, parecendo bem cansado. Nosso protagonista solta um suspiro com a atitude de seu irmão, mas sua mãe o repreende, dizendo que Robin é o herdeiro da família. Ele a abraça e diz que entende a situação em que estão.
Para a nobreza, continuar a linhagem da família é extremamente importante, e como são pobres, todo o apoio vai para o filho mais velho. Ele então pensa que esta é a ordem natural das coisas e não vai lutar contra isso, mas também não quer apenas ficar parado sem fazer nada. É porque neste mundo, o esforço é recompensado, e ele vai se virar por conta própria. E assim ele continuou sua rotina de ir e vir da floresta para sua casa, vendendo as ervas que coletava para economizar dinheiro, pouco a pouco. Ocasionalmente, no fundo da floresta, nosso rapaz via algo. Ele observava caçadores da guilda usarem magia em suas caçadas, e nos lugares onde os magos lutavam, aquele brilho aparecia novamente. Nosso herói os chama de rastros de mana e fica intrigado. Ele então começa a se perguntar sobre aquela luz, que brilha sem uma fonte. E toda vez que ele tenta tocar nesse brilho misterioso, ele desaparece. O tempo continua passando, e nosso protagonista mantém sua rotina até que, alguns meses depois, ele fica impressionado com algo. É a sua primeira vez na propriedade da família principal, e ele não consegue conter sua empolgação, e sua mãe o repreende, dizendo que ele pode envergonhar seu irmão. Ao chegar, nosso herói fica maravilhado com o tamanho do lugar. Além disso, uma grande mesa cheia de comida estava esperando por eles. Ele então aproveita a oportunidade para se empanturrar com toda aquela comida. A carne estava perfeita, e ele nunca comeu nada tão delicioso. E sua mãe então limpa seu rosto e o repreende por sua falta de modos. Mas de repente, seu pai, Laini, aparece e chama os dois para irem com ele. Laini leva seus filhos para se curvarem diante de uma figura importante. Era o patriarca da família, um homem que impunha muito respeito. Nosso rapaz percebe imediatamente que ele é o chefão de toda a família. Laini então agradece pelo convite e apresenta seu filho mais velho, Robin. O pai cutuca o garoto, que fica todo nervoso na frente do patriarca. Robin se apresenta sem jeito e Ered acha isso bem estranho. O velho diz a ele para se esforçar para não trazer vergonha para a família. Seu pai e irmão ficam aliviados, e Ered percebe que ele nem foi apresentado. Eles comemoram o elogio, e nosso herói não entende toda a empolgação. Ered apenas fica de lado, observando a reação exagerada deles. Ele então volta sua atenção para o patriarca sentado em seu trono. O velho alisa a barba enquanto observa a família reunida. Nosso rapaz entende o nervosismo de Robin. O patriarca é intimidador. Lá fora, fogos de artifício mágicos explodem no céu noturno. A multidão reunida no jardim fica maravilhada com o espetáculo. Até nosso protagonista fica impressionado com a beleza da magia. Logo depois, todos se reúnem no jardim central para o evento principal, e os magos de elite da família farão uma batalha de exibição. A multidão fica animada porque até o famoso mestre Iron está presente. Um cajado mágico brilha e a grande batalha está prestes a começar. A batalha começa, e uma maga de cabelo rosa mostra sua habilidade incrível, e então ela lança uma poderosa bola de fogo no meio do campo de batalha. Em resposta, outra maga com chapéu de bruxa se prepara para revidar. Ela conjura uma onda gigante de água para extinguir o fogo de sua oponente. Enquanto isso, um mago flutua calmamente em um pote usando magia. Outro competidor entra na briga com uma poderosa e bela magia de gelo. Um mago invoca um tornado, demonstrando sua maestria sobre o vento. E para completar, um último mago usa o poder do grande trovão. A multidão está hipnotizada pelo show de luzes e poderes mágicos, mas Robin percebe que Ered não está assistindo e pergunta para o que ele está olhando. Nosso rapaz aponta para os rastros de mana flutuando pelo campo. O irmão mais velho fica confuso e não entende do que Arad está falando. Nosso protagonista insiste e aponta para a coisa brilhante bem na sua frente. Robin fica irritado e diz que não há absolutamente nada brilhando ali. Nesse momento, Arad finalmente percebe que seu irmão não consegue ver a luz. Robin pede para ele não o envergonhar na festa. O garoto é deixado sozinho, observando o rastro de mana flutuante. Só para ter certeza, ele chama uma empregada que estava passando por perto. Arad então aponta para o brilho e pergunta se ela consegue vê-lo. A mulher pede desculpas e diz que não vê nada, deixando nosso herói pensativo. Nosso herói fica pensativo, pois ninguém mais parece ver o que ele vê. Ele olha para os rastros de mana espalhados pelo campo de batalha, e mesmo com tantos deles, ninguém se importa ou sequer olha na direção deles. Nesse momento, uma ideia surge em sua cabeça. E se ele for o único que consegue vê-los? De repente, o patriarca chama a atenção de todos para uma garotinha. Algumas pessoas se perguntam quem ela é e descobrem que ela é da família Lewis. A multidão fica surpresa e se pergunta o que uma nobre tão importante está fazendo ali. O patriarca então pediu a garota, chamada Arya, para mostrar a todos. Os magos de elite observam com expectativa para ver o que a jovem fará. O patriarca, Lord Barton, parece muito orgulhoso da garota. Nosso protagonista assiste a cena com grande atenção e curiosidade. Arya se concentra e se prepara para liberar todo o seu poder mágico.
Ela então lança uma poderosa bola de fogo que sobe aos céus. Depois de mostrar seu talento, a garota faz uma reverência para o público. Nosso rapaz fica chocado com o que acabou de presenciar. Todos na plateia aplaudem de pé o incrível talento da jovem maga. Arad está maravilhado. Ele nunca imaginou que algo assim existisse. Pessoas com uma sorte milagrosa, capazes de usar magia desde tenra idade. Em um mundo tão vasto, existem pessoas que são verdadeiramente abençoadas com um domingo. E enquanto todos aplaudem, Arad continua encarando o rastro de mana. Nosso rapaz então decide tocar em um dos rastros de mana flutuantes. Ele segura a esfera de luz e sente algo muito estranho acontecer. Uma voz em sua mente diz que o limite da bola de fogo foi atingido. Então, a mesma voz anuncia que a energia agora está sendo absorvida. Nosso protagonista se assusta com a sensação e se pergunta o que foi aquilo. Ele até coloca a mão na orelha, pensando que está ouvindo coisas. Arad então se levanta e fica em silêncio, tentando entender a situação. E então ele olha para uma árvore distante como se estivesse planejando algo. O garoto caminha em direção àquela árvore sob o olhar de todos. A jovem Arya e outros nobres notam um movimento estranho do garoto. Ele olha para o céu e vê a esfera de mana brilhando intensamente. Nosso herói então estende a mão como se estivesse prestes a pegar algo do ar. De repente, uma pequena bola de fogo se forma na palma de sua mão. O poder cresce e é disparado em direção à árvore que ele estava olhando. A árvore é completamente obliterada em uma explosão de fogo. Um dos magos diz que aquilo não foi um relâmpago, mas magia de verdade. E então ele aponta e diz que foi aquele garoto que atirou a bola de fogo. Ered olha para as próprias mãos, completamente chocado com o que acabou de fazer, e um sorriso de pura alegria se espalha por seu rosto enquanto ele descobre seu poder. Uma sensação bizarra invade o cérebro de Arad. Ele então percebe que é assim que se sente ao usar magia pela primeira vez. Nosso herói está em êxtase com esse sentimento único exclusivo deste mundo, porque em seus 6 anos desde que reencarnou, ele nunca sentiu nada tão emocionante. Observando a árvore em chamas, ele nota que usar magia de perto é um tanto perigoso por causa do fogo. Apesar disso, nosso garoto se prepara para usar sua nova habilidade novamente. Ele se concentra com toda a sua força para o próximo ataque. E assim, outra bola de fogo, ainda mais forte, é lançada para o céu. Mas logo depois, ele se pergunta por que não consegue controlar o poder. Enquanto isso, a multidão murmura que ele usou magia 2 vezes seguidas. Nosso protagonista então começa a se sentir muito tonto de repente. E é neste momento que ele entende que é tudo por causa de sua mana. Afinal, usar toda a sua energia mágica causa sintomas semelhantes à anemia. Isso lembra de quando ele jogava RPGs e subia o nível de seus personagens magos. As pessoas comentam que ele deve ter 1 tonelada de mana para a sua idade. Outros dizem que é de se esperar, já que ele herdou o sangue nobre da família. Até o mestre Ilion, que estava bem ali, está impressionado com o garoto. No entanto, outra maga intervém e diz que a linhagem não tem nada a ver com isso. Ela diz que o garoto é incrível porque uma pessoa normal teria desmaiado por 3 dias seguidos, mas a multidão não se importa muito com os detalhes técnicos e apenas aplaude o feito incrível. Nosso protagonista está em êxtase. Ele nunca foi tão elogiado em toda a sua vida. De repente, uma voz pergunta se ele também pode usar magia. Era a jovem Arya, a garota super talentosa que fez seu teste mais cedo. Ela se apresenta como Arya Grace Lewis e então pergunta o nome dele. Nosso herói diz que seu nome é Ad, e ela fica feliz em conhecê-lo. A garota então estende a mão, convidando-o para serem amigos, e eles apertam as mãos. E ele pensa que esta é a primeira vez que segura a mão de uma garota. Logo depois o cabelo dela chicoteia o rosto do nosso garoto. Com um olhar sério, Arya então declara que nunca perderá para ele. Arad fica completamente confuso enquanto a garota apenas lhe lança um sorriso. Vendo a cena, o patriarca declara que o garoto é um verdadeiro membro da família. O velho se aproxima, e nosso protagonista fica um pouco nervoso. O patriarca então pergunta por que ele nunca mencionou que podia usar magia. Ele responde que não sabia que podia, e além disso, ninguém perguntou. O velho fica em silêncio, processando a resposta surpreendentemente atrevida do garoto. Nosso herói se arrepende instantaneamente de não ter aprendido mais sobre a etiqueta adequada, mas o patriarca apenas acha toda a situação divertida e interessante, e até elogia Ered por não desviar o olhar ao falar com ele. O velho então chama por alguém chamado Vail, que imediatamente se ajoelha. O patriarca, no entanto, não o vê e pergunta onde ele está, tornando as coisas constrangedoras para Arad. O patriarca diz a Vail que ele tem um bom filho e que o garoto é algo especial. Nosso herói apenas pensa consigo mesmo, bem, sim, isso é porque eu tenho 30 anos por dentro. O velho então diz que entrará em contato e parte com sua comitiva. Enquanto isso, a jovem Arya se despede de Arad, dizendo que o verá novamente.
Ela faz uma reverência, e nosso protagonista apenas fica parado, absorvendo a cena. Em meio a tudo isso, a multidão comenta sobre como o garoto chamou a atenção do patriarca. Um momento depois, seu pai, Lan Yi, o puxa para um grande abraço, parabenizando-o por sua conquista. Arad fica um pouco perplexo com a reação exagerada, mas percebe que agora se tornou um verdadeiro nobre aos olhos de sua família. No entanto, no meio da multidão, seu irmão Robin observa com um olhar sombrio. O rapaz parece estar absolutamente fervendo de raiva e inveja pelo sucesso de Arad. Alguns dias se passam e o sol nasce mais uma vez sobre a floresta. Nosso garoto volta à sua rotina e encontra um cogumelo pelo caminho. Ele continua sua caçada diária pela floresta, procurando por algo útil, e não demora muito para ele avistar um coelho nos arbustos. Arad percebe que o animal está o subestimando porque ele é apenas uma criança. Além disso, o coelho não parece estar acostumado a ter humanos por perto. Nosso herói então prepara uma pequena bola de fogo para atacar a criatura. Ele mira com muito cuidado e lança sua magia em direção ao coelho. O ataque é um acerto em cheio, e o menino comemora sua caçada bem-sucedida. Nosso herói se aproxima para confirmar que a criatura já era. Ele está absolutamente radiante, orgulhoso de sua primeira caçada bem-sucedida, porque agora, com magia, ele pode realmente caçar e não apenas colher ervas. Mas, de repente, um traço de mana aparece no corpo do animal. Nosso garoto toca a luz e percebe que ela não desapareceu desta vez. Ele então se pergunta por que ela permaneceu em vez de desaparecer como antes. Com o coelho na bolsa, ele decide procurar outro traço de mana. E assim nosso herói explora a floresta em busca de mais magia. Ele sobe em uma árvore para ter uma visão melhor da área ao redor. Não demora muito para ele avistar outra daquelas luzes brilhantes. Ele percebe que a área não foi queimada nem nada do tipo. Ele imagina que deve ser magia do vento e se aproxima com cautela. A energia é absorvida diretamente pela mão do nosso protagonista. Ele solta um suspiro de alívio por tudo ter corrido sem problemas. E assim, nosso garoto percebe que pode aprender novos tipos de magia. Depois disso, ele volta para a cidade com sua caça do dia, e caminha feliz pelas ruas até chegar ao seu destino. Lá, ele cumprimenta o dono do açougue que o recebe calorosamente. Nosso herói então oferece o coelho que conseguiu pegar. O homem fica surpreso e pergunta se ele realmente o caçou sozinho, e então o homem inspeciona o coelho e nota que está fresco e sem nenhum arranhão. Nosso herói então começa a explicar como conseguiu tal façanha. Ele revela que usou magia, e o açougueiro grita de empolgação, chamando a atenção de todos. Arrid fica um pouco envergonhado, mas diz que só consegue fazer coisas simples por enquanto. O homem fica feliz por ele, dizendo que tentou por 40 anos aprender magia e falhou. Ele então pergunta se nosso garoto pode trazer mais coelhos no futuro. O açougueiro gosta de sua confiança e diz que esse é o espírito de um verdadeiro mago. Ele então paga pelo coelho e promete um bom preço por qualquer caça futura. Nosso protagonista se despede enquanto o homem volta ao trabalho. Arrid está em choque. Ele ganhou tanto com aquele único coelho quanto ganharia com um dia inteiro colhendo ervas. Com magia, ele pode alcançar seus objetivos muito mais rápido do que antes. Arad olha para o céu e sorri, porque magia é a resposta para tudo. Ele aperta a bolsa de moedas que ganhou na caçada de hoje. Nosso herói pensa que quanto mais magia ele usar, mais fácil será sua vida. É por isso que ele decide que seu primeiro passo é encontrar mais fragmentos de mana. Em uma cidade tão grande, ele tem certeza de que encontrará muitos deles. Então nosso garoto entra na cidade e começa a explorar a área. Ele olha por todos os lados, procurando por qualquer brilho mágico. Mas depois de andar por muito tempo, ele fica chocado ao não encontrar um único fragmento. E assim, sentado em uma ponte, ele se pergunta por que não há nada por aqui. E de repente, ele ouve alguém gritando por ajuda e fica confuso. Um homem está assediando uma florista, mas ela diz que já o rejeitou antes. O cara não aceita um não como resposta e agarra o braço dela, apertando com força. A garota se assusta enquanto o homem insiste que ela não deveria ser assim. Arad fica irritado, percebendo que este mundo também tem esse tipo de gente. Ele acha que um ataque direto seria arriscado, então bola outro plano, e assim ele vai disparar uma rajada ao lado deles para assustar o cara, e depois intervir. E é então que a magia atinge a barraca, mandando tudo pelos ares. Do nada, um cara loiro aparece e diz ao nojento para parar de ser patético. O assediador cai no chão e pergunta com raiva quem é este jovem herói. A rajada de vento continua a espalhar pétalas, fazendo uma bagunça por toda a rua, então o assediador fica no chão no meio de toda a confusão. O loiro perguntou à florista se ela estava bem, e ela agradeceu por sua ajuda. Ele então flerta com a garota, e ela fica toda sem graça com o elogio. Mas no chão, nosso herói avista um único e brilhante fragmento de mana. Arad fica confuso porque usou magia 2 vezes, mas apenas um brilho apareceu.
Ele então começa a se perguntar como os fragmentos de mana realmente aparecem, e rapidamente percebe que em uma cidade pacífica, ninguém precisa usar magia. É por isso que nosso garoto precisa ir a um lugar onde a magia é constantemente usada. De repente, uma ideia surge na cabeça do nosso protagonista, e então ele se lembra de sua mãe o avisando para nunca entrar na floresta profunda. E como aquele lugar está cheio de monstros assustadores e muito perigosos, a lembrança do aviso de sua mãe ecoa em sua mente, mas ele tem um plano. E então ele pensa que as chances de encontrar fragmentos lá são muito maiores do que na cidade. E como ele pode usar magia agora, ele decide que vai tentar a sorte. E Ered então caminha com determinação em direção à entrada da floresta, mas no caminho, ele vê um funeral acontecendo em um cemitério. Ele ouve uma senhora lamentando que não pôde usar magia de cura, e então outra diz que magia de ressurreição seria bom, mas é um privilégio dos deuses. Nosso garoto ouve a conversa e entende a situação neste mundo, e então conclui que trazer os mortos de volta é algo que simplesmente não existe. Nosso garoto se lembra de pensar muito quando era um bebê. Afinal, quando criança, ele tinha muito tempo livre para refletir, e um de seus pensamentos mais recorrentes era sobre a magia da vida, especificamente, se a ressurreição existia em um mundo de espadas e feitiçaria. Mas agora ele é um residente deste mundo e acabou de obter uma informação valiosa. Então nosso herói fica feliz por ter descoberto isso na hora certa, e agora entende que precisa ter cuidado, porque só se tem uma vida. Chegando à floresta profunda, nosso protagonista percebe que o ar está diferente, e o sol mal consegue passar pelas árvores, criando uma atmosfera muito sombria. Arad admite que, sem magia, ele nunca teria coragem de entrar neste lugar. De repente, ele ouve o som de passos e fica em alerta máximo. O som fica cada vez mais perto, e nosso garoto prepara sua magia. Ele se lembra mais uma vez que o que não existe, simplesmente não existe. Arad então se esconde em um arbusto para ver o que está acontecendo, e ao espiar, ele fica completamente chocado com o que seus olhos veem. Uma matilha gigantesca de lobos de olhos vermelhos está correndo pela floresta. Nosso herói cobre a boca, chocado com o grande número de monstros, mas do nada, uma criatura branca gigante ataca os lobos sem piedade. O ataque levanta uma nuvem de poeira e folhas por todo o lugar. Nosso garoto se assusta com a explosão e quase é jogado para trás. De repente, Arad se lembra de sua mãe da vida passada chorando, e ele a vê chamando seu nome enquanto chora em desespero por sua perda. E assim, essa memória o atinge em cheio bem no meio da floresta perigosa. Nosso herói então se sente mal por ter reencarnado sem uma despedida apropriada. E apesar disso, ele decide se concentrar porque precisa ser extremamente cuidadoso na floresta, e de repente, um barulho enorme o assusta e o joga no chão. Ele apenas fica sentado, tentando entender o que acabou de acontecer. Nosso herói então percebe que são dois monstros gigantes lutando. Escondido, ele se pergunta se as duas criaturas estão lutando entre si, e assim o som da batalha ecoa pela floresta, assustando todos os animais. Nosso garoto então se encolhe para evitar ser visto pelas feras. Ele espia cuidadosamente para conseguir um lugar na primeira fila da luta, a uma distância segura, e o que ele vê o deixa de queixo caído. É impressionante. Um monstro que parece um lagarto gigante está enfrentando uma criatura bizarra. O grande lagarto acerta um soco forte bem na cara de seu oponente, e o impacto é tão brutal que estilhaça parte de sua carapaça protetora. Mas a outra criatura revida com uma mordida feroz e cheia de raiva, e ele fica maravilhado, parece um filme de monstro super realista. As duas feras continuam a se chocar em uma batalha muito brutal, e para finalizar, o lagarto prepara um ataque elétrico devastador. O lagarto dispara uma rajada de relâmpagos que causa uma explosão massiva. O queixo de Arad cai porque aquilo é definitivamente magia de verdade. O outro monstro cai no chão, fumegando e completamente derrotado. Em seguida, o grande lagarto solta um rugido alto para celebrar sua grande vitória. Ele então chuta a criatura derrotada para longe com uma força considerável, e depois arrasta o corpo, limpando o campo de batalha. Nosso garoto solta um suspiro de alívio quando o perigo finalmente passou. Ele então examina a cena da luta enquanto o sol começa a se pôr. De repente, um brilho aparece, e nosso herói estende a mão para pegá-lo. Ele então comemora porque conseguiu o que veio buscar na floresta. Apesar do perigo, nosso protagonista alcançou um excelente resultado, e ele até descobriu que existe magia na floresta, o que foi um golpe de sorte. Ele então percebe que já está escurecendo e decide que é hora de ir embora. Nosso garoto pensa que não deve exagerar por um único dia. A floresta fica ainda mais assustadora com o cair da noite, e então ele se apressa para voltar para casa o mais rápido possível. Mas no caminho de volta, ele avista uma luz brilhando na escuridão. Conforme ele se aproxima, percebe que são mais fragmentos de mana flutuando. Uma das esferas de luz brilha intensamente bem na frente dele. Erad fica chocado e se pergunta se está vendo coisas ou se é real.
Nosso garoto então se aproxima com cuidado, olhando para todos os lados, e assim, ao chegar mais perto, ele vê que era realmente um fragmento de mana brilhante. Mas, de repente, a esfera de luz começa a desaparecer bem na sua frente, então ele corre e estende a mão para tentar pegar o brilho misterioso. A energia é então absorvida, e nosso herói sente algo muito diferente, e então uma voz em sua mente lhe diz que ele obteve a ressurreição dos mortos. Ele fica ali parado, congelado, tentando entender o que acabou de acontecer. O queixo de Eren cai porque a magia de ressurreição não deveria existir. Um aventureiro examina uma gema brilhante que encontrou em sua caçada, e seu grupo comemora, pois faz tempo que não encontram algo tão valioso. Mas, de repente, nosso protagonista aparece e cumprimenta os aventureiros, e então ele pergunta se eles são magos, e um deles aponta para a mulher no grupo. A garota fica curiosa, e ele se aproxima dela, tendo algo a perguntar. Nosso herói quer saber se eles por acaso conhecem a magia antiga. A maga fica muito confusa com a pergunta, pois nunca ouviu falar disso. Ninguém ali tem ideia do que é, e perguntam por que ele quer saber. Ered inventa uma desculpa, dizendo que alguém o elogiou por usar essa magia, e o grupo ri e diz que isso é só conversa, porque nunca ouviram falar. Nosso garoto se desculpa pela pergunta, e a maga diz que está tudo bem. Eles então o aconselham a voltar logo, pois a área é perigosa. A mulher até se oferece para acompanhá-lo, mas Arad recusa educadamente. Ele então se despede e pensa que eles são como todos os outros. Nosso protagonista se lembra de ter perguntado a vários outros aventureiros, mas aparentemente, ninguém sabe nada sobre a tal magia que ele descobriu. E isso o deixa super frustrado, pois ele realmente gostaria de poder pesquisar na internet, e Arad sente muita falta da web para resolver seus problemas rapidamente. Enquanto isso, a vida na cidade continua em seu ritmo normal. Ele conclui que, neste mundo, a informação é cara e difícil de obter. Então, no chão, ele escreve sobre a magia antiga, ressurreição dos mortos, mas rapidamente apaga, concluindo que essa magia realmente não existe. E de repente, seu irmão Robin aparece e pergunta o que ele está fazendo ali. Nosso herói tem uma expressão entediada no rosto. Seu irmão esteve bebendo de novo. Robin está um pouco bêbado e não entende a reação do nosso garoto. Ele então pergunta sobre a magia antiga e chama Ara de estranho. E o irmão mais velho diz para ele parar com essas fantasias inúteis e até diz para o garoto se esforçar mais para ser como ele. Robin se gaba de ser amigo do famoso Kevin, mas Arad não se importa. Enquanto ele se exibe, uma voz misteriosa cumprimenta nosso protagonista, e para sua surpresa, era Arya, e ele fica chocado ao vê-la ali. A garota diz que tem algo que precisa mostrar ao nosso herói, e então o encara com um olhar determinado, que diz que ela não vai perder. Robin se aproxima e põe a mão no ombro do irmão mais novo. Ele fica todo sem graça e pergunta quem é essa linda senhorita. O irmão mais velho cora e tenta agir como um galanteador. Arad então o lembra do Conde Lewis, que eles conheceram na festa. Robin diz que se lembra do Conde, pois o encontrou há pouco tempo, mas não consegue ligar os pontos e fica ali parado em um silêncio confuso. E assim nosso herói fica frustrado que seu irmão se lembrou do avô, mas não da neta. Nosso herói sente pena de seu irmão, pois a situação ficou muito estranha. Enquanto isso, a jovem Arya não parece nem um pouco interessada no rapaz. Arad pensa que, pelo menos, ela não se ofendeu com a atitude de Robin. De repente, uma carruagem luxuosa chega, fazendo muito barulho. O veículo é puxado por 2 cavalos brancos e parece muito caro. Um mordomo sai correndo em pânico e repreende a jovem por sair sozinha. A garota diz que está tudo bem porque ela é uma maga, mas ele não concorda. O homem insiste que, se algo acontecer, ele não conseguirá encarar seu mestre. Arya reclama que seu mordomo, Craig, está sempre exagerando. Robin finalmente percebe o brasão e se dá conta de que pertence ao Conde Lewis. Arad pensa que seu irmão só percebeu agora, mas é tarde demais. Robin se apresenta sem jeito, mas a garota não parece se importar. Ela apenas diz que é um prazer conhecê-lo e o chama de irmão do Arad. Nosso garoto fica surpreso quando ela encerra a conversa de repente, e então Arya o lembra que tinha algo para lhe mostrar e o chama para ir com ela. A garota aponta para o céu e diz que veio aqui só para lhe mostrar isso. Ela então concentra sua mana e cria energia de fogo em suas mãos. A magia cresce e se transforma em uma bola de fogo super poderosa. Arya dispara o ataque, que queima o chapéu de seu mordomo no processo, e ela então se vira para Arad e pergunta o que ele achou de seu poder. Arya diz que nosso garoto perdeu a parte mais importante de sua magia. Ela explica que o poder não é apenas sobre usá-lo, mas também ter controle total sobre ele. E assim, segundo a garota, o mais importante é saber como controlar toda a sua mana. Nosso herói pensa que isso requer mais concentração, mas não vê uma grande diferença. Mas de repente, a ficha cai, e seus olhos se iluminam com uma nova ideia.
E assim Arad entende que a garota deve ter treinado muito para chegar a este nível. E então, o mordomo lhe entrega um lenço para enxugar o suor do rosto. Nosso protagonista agradece por ela ter lhe mostrado sua grande habilidade. Ele está impressionado que ela tenha trabalhado tanto, mesmo sendo tão jovem. Arya fica um pouco sem graça com o elogio que acabou de receber de Arad. Ele percebe que ela está feliz e diz que é realmente incrível de se ver, e de repente, nosso garoto percebe que seu irmão Robin desapareceu e não está lá. A jovem maga se oferece para ensiná-lo, já que ambos usam magia de fogo. Nosso herói se sente como se estivesse brincando com o filho de um amigo. A garota então o chama para começar a lição, mas algo os interrompe. Era seu irmão Robin, que havia retornado com outra pessoa ao seu lado. Ele então apresenta o cara como o famoso Kevin da Rua dos Artesãos. Nosso garoto revira os olhos. Seu irmão parece muito irritante agora. Arya percebe que os ombros de Robin estão muito tensos e erguidos, e Arad percebe instantaneamente que ele só quer exibir seu amigo para ela. E assim, no pátio, nosso herói se pergunta como vai lidar com essa atmosfera estranha, mas de repente, uma carruagem super luxuosa chega e para bem na frente deles. Todos ficam surpresos e olham para ver quem está chegando. Um servo usando uma máscara sai e coloca um pequeno banquinho no chão. Logo depois, um homem de cabelos brancos sai calmamente da carruagem. Para o espanto de todos, era ninguém menos que o patriarca da família. Robin e seu amigo Kevin ficam chocados que uma pessoa tão importante tenha aparecido. O velho se aproxima do grupo e comenta sobre toda a comoção, e então ele olha para Robin e o chama de irmão de Arad. Novamente, o jovem se curva nervosamente e se apresenta como Robin ao patriarca. O irmão mais velho agradece por suas palavras e está visivelmente aliviado. Enquanto isso, seu amigo Kevin apenas observa tudo em silêncio, de lado. Nosso protagonista não gosta da cena e mantém sua expressão entediada, e ele pensa que o orgulho de seu irmão deve estar muito ferido com a situação. O patriarca então ignora os dois e vai falar com Arad e Arya, e então pergunta à garotinha por que ela está em um lugar como este. Ela diz que queria falar com Ered, e o velho a elogia por sua iniciativa. E então nosso garoto pergunta ao conde o que o trouxe ali naquele dia. O patriarca fica sério, pois ele está ali por um motivo específico. Ele então encara nosso herói com um olhar super intenso e focado. O patriarca permanece em silêncio e olha para o que Arad escreveu no chão, e então ele alisa a barba e parece estar pensando em algo muito importante. Em seguida, ele pergunta quem foi o autor daquela escrita misteriosa. Nosso garoto levanta a mão e assume a responsabilidade por tudo. O velho então pergunta onde Arad ouviu falar sobre magia antiga. Nosso herói percebe que os nobres são os que têm mais informações. É por isso que ele tem certeza de que o patriarca sabe de algo útil. E então o velho repete a pergunta e aponta para a escrita no chão novamente. Arad sabe que precisa responder para obter qualquer informação, mas também sabe que qualquer mentira não funcionará com ele. E, além disso, a pressão que o velho está colocando sobre ele o impede de mentir. Então nosso garoto decide esconder a verdade sobre os traços de mana. Ele então diz que ouviu uma voz quando aprendeu a usar sua magia. Então o patriarca pensa que ele está falando sobre a voz dos deuses do ritual do oráculo. Nosso herói continua a história, dizendo que foi essa voz que lhe disse. O velho fica em silêncio por um momento processando a informação. Depois de pensar, ele simplesmente diz que entende a situação de Arad. O patriarca então se vira e começa a se afastar. Nosso garoto fica chocado e pergunta se ele já está indo embora. O velho diz que este não é o lugar e que ele enviará alguém em breve. Nosso garoto apenas balança a cabeça enquanto o velho vai embora. O patriarca então dá uma última olhada em Arad antes de partir. Após sua partida, a atmosfera no pátio permanece muito estranha. O velho então pergunta ao mordomo se Arya tem apenas um único servo. A garota defende Craig dizendo que foi culpa dela por ser teimosa, mas o patriarca decide dar uma pequena bronca na jovem maga. Ele a lembra que a família deles é muito nobre e tem uma reputação. É por isso que é perigoso para ela andar por aí sem uma escolta de guardas. Arya então se desculpa, e o velho diz que o avô dela ficaria preocupado. Enquanto isso, nosso garoto nota uma figura suspeita em um beco. Ele se lembra de ter visto aquele homem na festa, trabalhando como guarda-costas. Um dos cavalos do patriarca relincha enquanto espera por seu mestre. A sombra de uma criatura assustadora aparece por um breve momento. Pouco depois, a carruagem do velho parte, e a Arya fica em silêncio. Uma porta se fecha, e a rua mergulha em um silêncio muito desconfortável. Craig continua a repreender a jovem Arya, que mantém a cabeça baixa. Nosso protagonista apenas observa a cena silenciosamente à distância. A garota parece muito triste e desanimada depois de levar a bronca, e então Ered se aproxima e a lembra de que ela ia ensiná-lo a usar magia. Arya se anima instantaneamente, emocionada com a chance de ensinar nosso herói. Arya fica em silêncio por um momento, olhando para a própria mão.
Nosso garoto então se pergunta se conseguiu animar um pouco a garota, e ela se vira com um sorriso e pergunta se ele realmente quer aprender, e Arad fica feliz em ver que ela se animou e parece bastante satisfeita. Isso lembra de sua vida passada e de sua filhinha. Ele se lembra de quando ela tentou ensiná-lo a amarrar uma fita. A garotinha se esforçou muito e conseguiu fazer um laço perfeito. Ele então elogiou sua filha e a abraçou, muito orgulhoso dela. Aquela cena o faz se perguntar se sua amiga sentiu o mesmo. De volta ao presente, Arya começa a explicar o controle de mana. Ela compara mana à água em um copo que pode derramar, então ele deve pensar na água como mana e controlar o quanto ele libera. Nosso herói entende o conceito enquanto o mordomo os observa à distância, e então Arad pensa que isso é semelhante ao treinamento que ele via nos mangás que lia. A garota então demonstra criando uma bola de fogo em sua mão, e ela lança um ataque pequeno e controlado que apenas levanta um pouco de poeira. Depois disso, ela solta um suspiro, parecendo um pouco cansada. Ered pergunta se ela está bem, mas Arya diz que não foi nada. Ela então diz que agora é a vez do nosso protagonista tentar o feitiço. Nosso garoto decide não fazer parecer fácil, para não decepcionar a maga. Nosso garoto se concentra e cria uma pequena chama em sua mão. Ele tenta controlar a mana para tornar o ataque mais fraco e desajeitado, mas a bola de fogo se torna tão pequena que acaba explodindo instantaneamente. Os dois pulam e gritam. Assustado com a explosão, Arad fica confuso e se pergunta por que sua magia explodiu de repente. Arya o conforta, dizendo para não se preocupar, pois ninguém acerta na primeira tentativa. Nosso herói então percebe que controlar a magia o deixa cansado mais rapidamente. Ele percebe que quanto menor a bola de fogo, mais mana e estamina ela consome. Nosso protagonista então decide que testará essa hipótese mais tarde, e de repente, o mordomo Craig grita desesperadamente para a jovem senhorita correr. O homem é então lançado ao ar por um ataque misterioso. Arya grita o nome de seu servo ao vê-lo cair no chão, ferido. A garota está frenética, vendo a cena e não entendendo o que aconteceu, e 3 figuras suspeitas aparecem, e uma delas diz que o garoto corresponde à descrição. Arya então lança uma bola de fogo para proteger nosso protagonista, mas de repente percebe que seu ataque não saiu como esperado. A garota entra em pânico pois sua magia simplesmente não funciona. Um dos inimigos então começa a lançar um feitiço de gelo. Nosso garoto fica em alerta, percebendo que eles também são magos. O mago misterioso se prepara para lançar seu ataque congelante. Nosso herói empurra a Arya para longe, protegendo-a do perigo iminente. Um dos inimigos ordena aos outros para não deixarem a dupla escapar sob nenhuma circunstância. Arya então se vira com um olhar muito sério e determinado, pronto para lutar. Os magos misteriosos conjuram uma chuva de cacos de gelo do céu. Então nosso garoto pega a maga no colo e corre para escapar do ataque, e assim ele desvia por pouco dos cacos que se fincam no chão por toda parte. O campo é plano e não há onde se esconder, mas Arad tem uma ideia. Ele então corre com a garota em direção a um pequeno matagal próximo. Um dos magos ri, mas o outro o adverte para não exagerar na força. O ataque de gelo continua a chover e acerta em cheio o esconderijo deles. Uma grande nuvem de poeira e gelo se levanta da explosão. Os vilões comemoram, pensando que aquilo foi o suficiente para detê-los. Mas, de repente, o chão começa a tremer e algo estranho acontece. Um pilar gigantesco de gelo irrompe do chão, surpreendendo a todos. Os inimigos ficam chocados e se perguntam o que é aquele pilar. Depois que a poeira baixa, a fumaça se dissipa, revelando uma silhueta. Arya olha para a cena, maravilhada, sem entender o que aconteceu. Nosso protagonista está de pé, encarando os inimigos com um olhar sério. Uma aura de fogo começa a envolver seu corpo, tornando-o mais forte. Arad então se prepara para revidar e mostrar seu verdadeiro poder. Os olhos do nosso protagonista brilham com uma luz verde intensa, e o chão está coberto de cacos de gelo que sobraram do ataque inimigo. Nosso garoto pisa com cuidado para não se machucar nos cristais, e a floresta ao redor está completamente destruída pela batalha recente. De repente, Arya grita o nome de seu mordomo e corre em direção a ele. Ela e nosso herói sobem uma pequena colina para encontrar o homem, e Craig está caído no chão e parece gravemente ferido após o ataque. A garota fica desesperada e tenta acordar seu servo, que não se mexe. Depois de um momento, ele finalmente acorda, e a garota fica aliviada. Ele então se levanta e diz que ela precisa se afastar daqueles homens. Arya o acalma e diz que está tudo bem. O perigo já passou. O mordomo está confuso e não entende o que ela quer dizer com isso. Arad então o repreende, dizendo-lhe para tirar a Arya dali o mais rápido possível. Nosso protagonista avisa que os inimigos podem voltar a qualquer momento, e então Craig e Arya ficam com medo e decidem que precisam ir embora imediatamente. O mordomo concorda e chama a jovem senhorita para que possam ir. A dupla então volta para a cidade, deixando nosso garoto sozinho. Craig sorri e acena para nosso herói enquanto sua carruagem parte.
Ered observa o veículo partir, sentindo-se um pouco confuso. De repente, a porta da carruagem se abre e Arya salta dela. A garota corre de volta para nosso herói, que a espera na estrada. Ele fica surpreso e chama o nome dela, sem entender a situação. Nosso protagonista então pergunta o que ela quer e espera por sua resposta. Arya fica toda sem graça e agradece por ele a ter salvado mais cedo. Arad fica chocado. Ele não esperava que ela voltasse só por isso. Ele acha o gesto dela muito educado e diferente de seu irmão. E de repente, a garota começa a tremer e parece muito nervosa. E então até o mordomo Craig e o cavalo percebem que algo está errado com ela. Nosso herói pergunta o que há de errado, mas ela gagueja e não consegue falar. Os olhos de Arya se enchem de lágrimas enquanto ela tenta dizer algo importante. Ered então olha para suas roupas e pensa que ela o chamou de sujo, mas a garota grita que não é nada disso, e ele fica confuso novamente. Nosso garoto então tem uma epifania e entende o que ela quer dizer. Ele sorri e pergunta se ela o achou mais legal do que esperava. Arya fica vermelha como um pimentão e grita com ele, envergonhada com a pergunta. A garota nega com todas as suas forças, mas nosso herói não acredita nela. Ele então insiste e pergunta o que ela realmente queria dizer. A maga o repreende e diz para ele ter cuidado para não se queimar. Depois disso, ela corre de volta para a carruagem, toda irritada. E então, a garota ordena a seu mordomo Craig que os tire dali agora. Nosso garoto fica ali parado, observando a carruagem se afastar lentamente. Ele então sorri e pensa que Arya é uma garota muito doce e gentil. Arad pensa que estar com ela o faz se sentir como um pai novamente. Nosso protagonista então começa a andar sozinho novamente pelas ruas da cidade, e ele continua seu caminho, afastando-se cada vez mais do centro da cidade. Nosso herói vai a um penhasco para observar os arredores de lá. Ele se sente e pensa que os inimigos provavelmente não voltarão tão cedo. Arad fica preocupado e se pergunta se monstros os pegaram no caminho, mas ele rapidamente descarta a ideia, pois eles não conseguiriam escapar de uma fera. Depois de relaxar um pouco, ele olha para o horizonte e solta um suspiro, e então ele se sente e olha para as mãos. Profundamente pensativo sobre algo, nosso garoto verifica para ter certeza de que não há ninguém por perto para não ser visto. Ele acha vergonhoso como os magos gritam seus feitiços. Depois de se acalmar, ele se concentra para testar uma nova magia. Uma energia azulada aparece, e ele se prepara para usar o feitiço de gelo. Nosso herói então consegue criar uma lâmina de gelo com sua magia, e então ele analisa o cristal e nota que tem cerca de 20 a 30 centímetros de comprimento. Arad fica impressionado, pois o tamanho é o mesmo do ataque do inimigo. Ele percebe que pode aprender qualquer magia instantaneamente com traços de mana. Em seguida, ele testa sua magia de fogo e cria vários ataques de uma vez. Nosso herói imagina uma grande guerra com explosões e cavaleiros. Ele também se vê lutando contra um grupo de magos em um penhasco. Em seguida, ele usa sua magia de luz para criar escudos protetores. Arad se imagina defendendo-se de ataques com sua barreira mágica. Nosso garoto se vê no topo de uma montanha cercado por esferas de luz. Ele então se imagina como um herói poderoso, controlando toda essa energia, mas de repente volta à realidade e balança a cabeça. E porque se ele agir como um jogador descuidado, ele vai se dar muito mal. É por isso que nosso protagonista decide que precisa valorizar sua vida. Ele reflete que mesmo que aprenda a magia de ressurreição, ele provavelmente não poderia usá-la em si mesmo se algo acontecesse. E, afinal, essa é a grande diferença entre magia de cura e de ressurreição. Nosso herói então olha para o cristal de gelo que ele criou anteriormente. Ele decide que, por enquanto, não usará essa magia e se concentrará no básico. Nosso garoto vai testar a magia de gelo que aprendeu na luta, e ele se concentra, tentando mudar a forma do gelo com a mente. Arad então tenta criar algo mais fino, mais longo e muito mais durável. E depois de muito esforço, ele consegue criar uma espada de gelo. Nosso herói percebe que, com prática, ele pode fazer isso muito mais rápido. Ele então segura a espada e se surpreende com o quão fria ela é. De repente, uma ideia surge na cabeça do nosso protagonista. Ele então se pergunta o que era aquela sensação que sentiu antes. Nosso herói finca a espada no chão e se prepara para tentar novamente. Ele tenta se lembrar do que sentiu e se concentra para usar a magia, e então o gelo começa a se formar, mas acaba quebrando no meio do processo. Então Arad finalmente entende o que estava fazendo de errado. Ele percebe que o problema era o tempo que levava para criá-lo. Afinal, ajustar mana leva tempo, assim como aconteceu com Arya. Nosso herói entende que o segredo de tudo é o tempo de conjuração. Se sua teoria estiver correta, ele pode fazer algo verdadeiramente incrível. Arad então cria um grande pilar de gelo na sua frente. Ele se concentra e foca toda a sua atenção em sua nova criação. Nosso garoto então lança o feitiço da lâmina de gelo com força. Ele fica em silêncio por um momento, esperando para ver o resultado. De repente, uma voz o chama,
e ele se vira para ver quem é, e é um caçador que o chama, tendo algo a dizer. No ar, um cristal em forma de estrela brilha intensamente, e o caçador e seu amigo ficam chocados com a magia do garoto. O cristal então se estilhaça em vários pedaços e cai no chão. Nosso herói está feliz porque sua teoria funcionou perfeitamente. Os caçadores ficam impressionados com a magia do nosso protagonista, e Arad entra em pânico porque não sabe como explicar o que aconteceu, e eles dizem que é incrível que ele saiba usar conjuração retardada. O cristal de gelo em forma de estrela continua a brilhar no chão. Um deles então pergunta quem ensinou aquela magia ao garoto. Nosso herói está numa situação difícil, tendo sido pego usando uma técnica avançada. Ele pensa em inventar uma desculpa, mas não sabe o que dizer. E então o caçador diz que é impressionante que ele tenha dominado a técnica sozinho. Ered tenta negar, mas o homem continua a elogiar sua grande habilidade. O outro caçador concorda e diz que o garoto é verdadeiramente incrível. E então, um deles pergunta se ele aprendeu a técnica com alguém ou não. O cara aponta e diz que Arad está mentindo porque foi pego em flagrante. Ele então diz que a família do garoto deve ser muito pobre. O caçador fica irritado com o comentário, e os dois começam a discutir. E então o de cabelo azul ameaça bater em seu amigo para lhe ensinar uma lição. O outro se desculpa e diz que não queria ofender nosso garoto. E então ele diz que sente muito e que não estava tentando zombar dele. O amigo também se desculpa, dizendo que falou sem pensar. Nosso herói diz que está tudo bem, porque ser pobre é a pura verdade. Para compensar, eles decidem ensinar algo legal ao nosso protagonista. Um dos caçadores cria um disco mágico verde e o joga para o ar. Ele então se aproxima e diz ao nosso protagonista para tentar tocá-lo. Arad aponta e pergunta se deve tocar naquele ponto específico. Nosso herói então estende a mão e toca o disco mágico flutuante. De repente, uma onda de energia o joga para trás com força considerável, e o caçador ri e pergunta se ele gostou da pequena demonstração, mas seu amigo repreende e diz para ensinar o garoto direito. O cara concorda e diz que vai explicar tudo passo a passo. Ele então se vira para seu amigo, parecendo muito irritado com a bronca. O caçador explica que sua magia foi ativada com um temporizador, mas desta vez, sua magia permanece imóvel, esperando por um comando, porque a condição de ativação não é o tempo, mas um gatilho. Dependendo da condição, a magia pode ser ativada de várias maneiras, e é possível fazer a magia funcionar como um interruptor ou um temporizador. O caçador diz que a magia é semelhante à programação de computadores. O nosso protagonista fica super interessado nesta nova descoberta. Ele então começa a aprender a nova técnica com o caçador. O nosso rapaz e o caçador treinam juntos, criando vários espinhos de gelo, e assim Arad pensa que a escolta do conde está num nível completamente diferente. O trio então continua a treinar até o sol se pôr no horizonte. Um dos caçadores elogia o foco incrível do nosso protagonista. Arad pede desculpa por demorar tanto, mas o caçador elogia-o. O tipo então pergunta se o nosso herói está cansado por usar tanta mana. Ele menciona que o rapaz foi atacado por 3 pessoas mais cedo, e o caçador então pergunta se Arad sabe alguma coisa sobre os inimigos. O nosso herói diz que não sabe de nada, e o cristal de gelo derrete. A dupla de caçadores olha um para o outro, parecendo ter uma conversa silenciosa, e então o tipo explica que está a guardar a jovem a mando do conde. O nosso protagonista então entende por que eles ficaram para trás. O caçador pergunta se ele consegue lembrar-se de algum detalhe. Arad abana a cabeça, pois não se consegue lembrar de nada. O tipo diz que está tudo bem e que é hora de eles irem. Ele despede-se e desarruma o cabelo do nosso herói antes de ir embora. O seu amigo repreende-o, dizendo que ele também é um nobre importante. Mas o caçador não se importa e diz que agora são amigos. A dupla então despede-se e vai-se embora, deixando o nosso rapaz sozinho. E então ele decide que vai praticar mais para lhes agradecer pela ajuda. O nosso herói tenta usar a magia de gelo, mas acaba por atrapalhar-se, e então ele cai no chão e queixa-se que esta é a magia mais difícil que já usou. Depois deita-se na relva, cansado depois de tanto treino. O nosso rapaz queixa-se que é difícil treinar porque não consegue ver a magia, e então ele pergunta-se se há uma maneira melhor de o fazer. Ele olha para o céu e pensa que a floresta deve estar segura agora. Ered então decide que a melhor prática é a experiência real e vai treinar. E assim, na manhã seguinte, o nosso herói volta para a floresta novamente, e de repente, um coelho é apanhado em cheio numa das suas armadilhas de gelo. O nosso protagonista celebra porque a sua primeira caçada foi um sucesso. Ele pensa que se usar armadilhas, pode treinar e caçar ao mesmo tempo, então Ered começa a montar outra armadilha perto de uma árvore. Ele então pergunta-se como se saíram os seus outros locais de caça hoje, mas ao verificar, ele vê que a armadilha num penhasco não apanhou nada. O nosso rapaz então pensa que o local era mau e decide mudá-lo. Ele continua a sua caçada pela floresta, carregando o coelho que apanhou.
O nosso herói então pisa firmemente no chão, preparando um novo local. Ele monta outra das suas armadilhas de gelo com grande cuidado. Arad nota que a magia dura um dia, o que tornará a sua caça mais fácil, e assim, com esta nova técnica, ele consegue apanhar vários outros coelhos. O nosso protagonista cantarola alegremente, tendo garantido o prêmio do dia, e ele então volta para a cidade com toda a sua caça. Então, ao chegar lá, Ered vai direto para o mercado para vender o que conseguiu. O talhante faz um polegar para cima e elogia o trabalho do rapaz. Por isso, o nosso herói recebe um saco cheio de moedas pela sua caçada. E assim, ele fica chocado com a quantidade de dinheiro e pergunta-se se vai ficar rico com isto. E de repente, ele lembra-se da sua mãe e fica um pouco pensativo. E então o nosso rapaz decide comprar um presente para ela com o dinheiro. Ele vai a uma florista e compra um belo ramo de flores cor-de-rosa. Depois disso, o nosso protagonista volta para casa. Sentindo-se muito feliz, ele passa por um beco e continua o seu caminho para casa. E assim Arad caminha pelas ruas estreitas enquanto se aproxima da sua casa. Chegando lá, ele repara que ainda não há ninguém em casa. O nosso rapaz lembra-se de ter criado um sensor mágico para a porta, e era um sistema que acenderia uma vela quando alguém entrasse em casa. Ele então aproxima-se com o ramo na mão para ver se funcionou. O nosso herói diz que chegou a casa, mas nota algo muito estranho na porta. Ele está confuso porque o seu sensor mágico parece não ter funcionado. Ered então percebe que o interruptor da armadilha também desapareceu. O seu rosto mostra choque, pois ele não entende o que aconteceu. Além disso, a vela que ele deixou no vaso ainda é a mesma. E assim, o nosso rapaz tem a certeza de que preparou tudo antes de sair de manhã. É por isso que ele se pergunta se a sua magia foi dissipada por alguém. O nosso herói lembra-se que nos jogos, existem magias de dissipação. De repente, ele lembra-se dos bandidos e entende o que aconteceu. O nosso rapaz fica chocado com a revelação e começa a entrar em pânico. E então ele percebe que era o alvo e deixa cair as flores no chão. No dia seguinte, as flores estão num vaso, a decorar a janela. O seu irmão Robin acorda a bocejar, e a sua mãe chama-o para a mesa. E então o jovem queixa-se do pão de centeio e pede pão normal. Na mesa, apenas algumas fatias de pão escuro são servidas, e então a sua mãe pede desculpa e diz que é tudo o que tem para hoje. Robin resmunga que o pão é mau e come-o com uma expressão de nojo. Arad pensa que o seu irmão cresceu com um orgulho nobre e egoísta. De repente, alguém bate à porta, interrompendo o pequeno almoço deles. O nosso rapaz pergunta-se quem poderá ser tão cedo pela manhã. A família inteira está surpreendida, e a mãe pergunta quem está a bater. Depois do que aconteceu ontem, o nosso herói está em alerta máximo e prepara-se. Um homem entra e pede desculpa por interromper a refeição deles. E então, ele apresenta-se e diz que está à procura dos residentes da família Vale. A mãe de Arad pergunta quem ele é, e Robin olha para ele, muito confuso. O mordomo pede desculpa pela apresentação tardia e apresenta-se. Ele então revela que serve sob o comando do poderoso Lord Barton. A família inteira fica chocada ao ver o mordomo parado à porta. Robin fica todo animado, pensando que a visita da família principal é para ele. Mas o seu pai, Lion, segura-o, e o nosso herói nota o orgulho do seu irmão, e todos eles ficam ali parados de forma constrangedora, sem saber bem o que fazer. E então o mordomo fica ali parado, esperando pacientemente pela família. O pai Lion então apresenta-se e pergunta o que o traz ali. O homem explica que veio por ordem do Conde Barton para ir buscar o Lord Arad. A notícia deixa Robin e a sua mãe completamente chocados e sem palavras. Lion então processa a informação com um olhar muito sério e focado. Até o nosso protagonista está surpreendido, pois não esperava esta visita. De repente, Robin fica zangado e agarra o seu pai, não acreditando no que ouviu. O jovem resmunga e parece muito irritado com toda a situação. Lion então segura o seu filho mais velho para o impedir de fazer alguma estupidez. Ele então vira-se para Arad e pergunta se ele ouviu o que o homem disse. O nosso rapaz confirma que sim e diz que por ele tudo bem. E então o seu pai diz-lhe para ir em frente e não causar problemas. E de repente, eles ouvem um barulho alto vindo de dentro de casa. Era Robin a ter um ataque de fúria enquanto seus pais tentam contê-lo. Arad sai com o mordomo, que pede desculpa pela longa caminhada até lá. Ele então explica que a carruagem deles não conseguiu entrar na aldeia. O nosso rapaz diz que não faz mal e sente-se um pouco constrangido com a atenção. O mordomo então convida-o a entrar na luxuosa carruagem. 2 guardas mascarados abrem a porta para o nosso protagonista. O veículo é enorme e puxado por 2 imponentes cavalos brancos, e então Arad agradece-lhes pela gentileza e sobe os degraus para entrar no veículo. Ao entrar, ele nota que o tapete vermelho é super fofo e macio, e então ele começa a tirar os sapatos, mas é impedido pelo mordomo. O homem informa-o que pode manter os sapatos calçados, e Arad pede desculpa. A carruagem então parte, viajando por uma estrada ladeada por árvores.
O nosso protagonista observa a paisagem pela janela com curiosidade, e então o mordomo comenta a raiva do irmão de Arad lá em casa, e depois pergunta por que é que o rapaz parecia tão preocupado com isso. O nosso herói fica surpreendido por o mordomo ser super observador, então ele explica que tinha medo que o seu irmão pudesse provocar os guardas. O homem elogia sua perspicácia e diz que as coisas teriam ficado feias. Arad então percebe que há definitivamente guardas por perto. O mordomo então elogia o nosso rapaz por não ser arrogante. O nosso protagonista fica ansioso com tantos elogios e fica na sua. O homem pede desculpa pela sua presunção e pede para oferecer um conselho. Ele então diz que, apesar de ser jovem, Ered ainda é um verdadeiro nobre, e que espera que Arad os trate com a devida postura nobre. O nosso rapaz sente-se constrangido e faz uma vênia, pedindo desculpa pela sua atitude. Ele então diz que entende que se comportará como um nobre. O mordomo sorri satisfeito e acena com a cabeça em concordância com a resposta. Arad pensa que é difícil porque, no seu mundo, respeitar os mais velhos é normal, e de repente, ele nota algo estranho e pergunta o que está a acontecer. O nosso herói pergunta se a estrada parece diferente de antes. O mordomo então explica que acabaram de entrar na estrada alta, e é uma rota exclusiva para carruagens construída pelo conde e pelos mercadores. Arad entende que é como uma autoestrada e fica impressionado com a ideia. Ele pensa que os nobres são incríveis por fazerem o que o governo normalmente faz. O mordomo pergunta como é que ele notou a mudança, e Arad explica o motivo. O homem elogia mais uma vez as suas excelentes capacidades de observação. O nosso rapaz volta a olhar pela janela, pensativo sobre algo, e de repente vê um brilho lá fora e fica muito surpreendido. O nosso protagonista pede ao mordomo para parar a carruagem por um momento. O homem está confuso e pergunta o que aconteceu para ele parar assim, mas Arad já saltou do veículo e está a correr em direção ao brilho misterioso. Ele corre pela estrada de terra em direção a uma ponte de pedra. Ao chegar, ele fica chocado com o número de vestígios de mana no chão. Ele pergunta-se se todos esses vestígios são da mesma magia. Ao tocar num deles, ele pergunta-se que tipo de magia poderia ser. Uma voz na sua mente diz que o fragmento atingiu o seu limite. O mordomo então pergunta se há algo ali, e o nosso herói disfarça. Arad fica impressionado com a beleza do lugar, e o mordomo fica confuso. E então o homem olha para o mesmo local, mas não consegue ver nada. A carruagem continua a sua viagem, e o nosso rapaz está perdido em pensamentos. Ele olha para sua mão e vê uma estrela brilhante desenhada nela. O nosso protagonista pergunta-se por que havia vestígios de mana naquele lugar. Então o mordomo nota o seu olhar e pergunta se há algo de errado com ele. O homem diz que ele parece alguém cujos desejos acabaram de se tornar realidade. O nosso herói nega, mas pensa que foi exatamente isso que aconteceu ali, e então celebra porque conseguiu a habilidade de invisibilidade que tanto queria, pois neste mundo, só se aprende magia uma vez por ano, no aniversário. É por isso que seria impossível para ele aprender mais de 7 feitiços. Mas agora o nosso protagonista encontrou uma maneira de resolver isso, e a magia da invisibilidade é a chave para alcançar o seu grande plano. Ele pensa que pode usar a magia para alterar a aparência de um feitiço. A carruagem finalmente chega ao seu destino, uma grande propriedade. O nosso herói sai e comenta que chegaram rapidamente antes do pôr do sol. Um pequeno cachorro dálmata salta sobre o nosso protagonista para brincar, e de repente, Arad lembra-se de algo e chama a atenção do mordomo. Ele então pede ao homem para investigar o local onde pararam. O nosso herói explica que é onde ele pediu para parar a carruagem, e então, ele diz que é apenas um palpite, mas acha que há algo escondido ali. O mordomo fica chocado com o pedido e encara o rapaz com surpresa, e então Arad nota a reação e tem a certeza de que há algo importante ali. De repente, ele entra na mansão e fica de queixo caído com o luxo. O nosso protagonista fica maravilhado porque tudo é tão brilhante e chique. Ele então ouve um barulho e vira-se para ver o que está a acontecer. 3 criadas chegam para servir chá e dizem com licença, e oferecem um chá da primeira colheita, colhido na própria propriedade. Uma das raparigas continua a olhar para o nosso herói com grande curiosidade. A criada-chefe repreende-a, e a menina pede desculpa imediatamente, e depois faz uma vênia e implora perdão pelo seu comportamento para com o convidado. E então a criada-chefe explica que todos estão ansiosos para conhecer o famoso Lord Arad, e depois pede desculpa e diz que garantirá que elas sejam disciplinadas. Mas o nosso protagonista entra em pânico e diz que não há necessidade disso. O mordomo sorri e elogia a atitude nobre do nosso rapaz. Ele então diz que se alguém quiser vê-lo, pode ser chamado ao quarto. As criadas ficam chocadas com a gentileza do nosso herói. Uma delas até diz que ele é mais nobre do que os rumores sugeriam. O nosso protagonista então toma um gole de chá e relaxa na poltrona, e pensa que viver como um nobre não é nada fácil para ele. De repente, uma voz assusta-o,
e ele fica surpreendido com o visitante. E o homem comenta que é bom vê-lo, e o nosso rapaz fica confuso. Ele então pergunta quem é o velho parado bem na sua frente. O homem apresenta-se como Iron e diz que é um vassalo da casa. O nosso protagonista então apresenta-se formalmente ao mestre Iron. O velho ri e diz que o nosso rapaz é um miúdo muito interessante, e então Ered fica confuso e não entende por que ele o chamou assim. Iron explica que a sua maneira de se comportar parece natural, mas não é algo treinado, e sim um hábito de muitos anos. É por isso que ele o acha interessante e sorri para o nosso herói, e então Ered sente-se constrangido e lembra-se da reputação das pessoas do Oriente. O nosso rapaz então pergunta se ele precisa de alguma coisa dele no momento. Iron diz que quer perguntar sobre o pedido que ele fez a Joseph. O velho então pergunta como ele sabia que algo estava escondido ali, e então o nosso protagonista lembra-se que preparou a resposta desde o início. Ele então revela que consegue ver os vestígios deixados pela magia. Iron fica surpreendido e pergunta se ele consegue mesmo ver os vestígios. Arad decide dizer a verdade, pois inventar algo seria perigoso. E assim, o velho fica impressionado e diz que já passou muito tempo desde que viu alguém assim. Ele então estala os dedos e pergunta se o nosso rapaz consegue ver aquilo. O nosso protagonista olha para baixo, e os seus olhos brilham com a visão. Ele aponta para os seus pés e pergunta se aquilo é o vestígio de mana no chão. Iron levanta os óculos e sorri porque o rapaz consegue mesmo ver. O nosso herói então confirma com um aceno de cabeça, e o velho fica surpreendido. De repente, o Lord Barton aparece e interrompe a conversa deles, e ele então aproxima-se, e o nosso rapaz faz-lhe uma vênia. O patriarca pergunta a Iron como nosso protagonista se saiu no teste. O velho confirma que ele consegue ver os vestígios e até identificou um erro. Iron então despede-se e diz-lhes para conversarem noutra altura. O nosso rapaz fica super animado e concorda com um grande sorriso. Depois que o mago sai, o patriarca olha para o nosso protagonista. O Lord Barton caminha até a janela e observa a paisagem. Ele então comenta sobre a área que o nosso herói lhe pediu para investigar, e explica que há muitos rumores maus sobre a construção daquele lugar. Arad então percebe que era ali que estavam os vestígios de mana invisível, e o patriarca revela então que contratou um especialista para investigar o local. O patriarca dá-lhe os parabéns e diz que ele se saiu muito bem hoje. O nosso rapaz sente-se constrangido e agradece ao velho pelo elogio, e então os dois sentam-se em silêncio por um tempo na sala de estar. E então o Lord Barton coça a barba e parece estar a pensar em algo importante, e depois comenta que o pai de Arad o educou muito bem. O velho então convida-o a sentar-se, e o nosso rapaz agradece, mas permanece de pé, e o patriarca pergunta o que se passa. Arad explica que se agir de forma rude, irá manchar a reputação do seu pai. O patriarca fica surpreendido, pois ele pensa de forma muito profunda para sua idade. O nosso rapaz então pensa no seu irmão e usa-o como um mau exemplo, e o velho diz que é isto que os nobres são desde o nascimento. E assim, porque carregam o nome da sua família e as pessoas do seu território, é por isso que ele o avisa para nunca esquecer a sua responsabilidade. O nosso protagonista então senta-se e parece ponderar as palavras. Ele então agradece-lhe pelo chá, e o patriarca decide ir direto ao assunto. O velho lembra-se do seu encontro com Ered no pátio da cidade. Ele então pergunta se o nosso rapaz sabe o seu nome verdadeiro. O nosso herói fica confuso, pois pensava que o seu nome era Barton. O patriarca explica que, no passado, era chamado por outro nome. De repente, uma ideia surge na cabeça do nosso protagonista. O nosso rapaz entende que é como um epíteto ou uma alcunha antiga, e então ele percebe que não sabe o nome do patriarca e fica pensativo. E então o velho revela que ele era chamado de Conde do Ataque de Meteoro. Arad fica chocado porque essa é uma magia super famosa em lutas de chefe. O patriarca confirma que esta é uma das magias antigas perdidas. Nosso garoto então fica super animado com a descoberta incrível, e então ele se faz de desentendido e diz que parece um feitiço super poderoso e nada mais. O velho então continua, e nosso protagonista acena em concordância silenciosa. Ele explica que todos os títulos de Conde e Duque vêm de magias antigas. Mas hoje em dia, quase ninguém sabe que ataque de meteoro é uma magia. Nosso garoto entende a situação e processa a nova informação, e então ele fica pensativo, e o patriarca espera por sua próxima pergunta. Nosso garoto então se dirige ao Lord Barton para perguntar algo, e então ele quer saber o que o patriarca protegia como o Conde do Ataque de Meteoros. O velho fica surpreso com a pergunta e repete as palavras de Arad, e então nosso garoto explica que aquele lugar pode ser a resposta que ele está procurando. Ele então se levanta e encara o patriarca com um olhar muito determinado. Nosso protagonista comemora porque finalmente encontrou uma pista. Ele então pergunta que tipo de lugar é com grande curiosidade. O patriarca então o encara com um olhar sério e misterioso. Nosso garoto se sente sem graça e se esconde atrás da poltrona. Ele então se desculpa por ter se animado demais com a pergunta.
O patriarca ri e diz que a curiosidade é algo muito bom para ele, e então o velho pondera como deveria explicar a situação. Ele então decide que seria mais fácil apenas mostrar o lugar a ele. Mas o patriarca explica que o título foi concedido pelo rei. Portanto, ele não pode mostrá-lo a outras pessoas sem permissão. Nosso herói fica chocado e se pergunta se ele vai falar com o rei. O patriarca diz a ele para esperar alguns dias, deixando-o curioso. Ele então convida nosso garoto para ficar na propriedade por enquanto. Nosso protagonista aceita o convite com um sorriso muito animado. Ele então fica pensativo sobre aquele lugar relacionado à magia antiga. Ered se lembra de seu mundo e de como os títulos eram escolhidos. Ele então fica super animado, pois parece que está dentro de um RPG, e de repente alguém bate na porta, e o patriarca diz para entrar. Nosso herói se pergunta quem poderia ser desta vez e fica na sua, e 3 criadas entram e dizem que vieram para atender o Lord Ered. Nosso garoto se sente sem graça e percebe que elas são muito jovens. Uma delas parece ter a mesma idade que ele, e ele fica surpreso, e as 3 então se curvam e esperam pelas ordens do garoto. Nosso protagonista se sente sem graça porque não sabe o que dizer, e então ele pergunta por que elas estão apenas paradas ali sem fazer nada. E então, a criada explica que elas estão esperando que ele diga algo. Nosso herói então pergunta se seu quarto já está pronto. Ele acha que precisa descansar um pouco sozinho depois de tudo. E Ered observa as costas da criada e pensa em algo importante. E então, ele não está acostumado com crianças trabalhando, embora seja comum. E de repente, a garotinha tropeça e cai no chão bem na frente dele. E então a outra criada a repreende e a ajuda a se levantar do chão. A garota fica frenética e começa a discutir com a coitadinha. Nosso protagonista observa silenciosamente a cena à distância, e então a criada o leva ao seu quarto e o convida para entrar. Ele então olha para a garota e parece um pouco preocupado com ela. Nosso herói entra no quarto e fica maravilhado com o tamanho do lugar. A criada fica ali, esperando por suas ordens, e então a garotinha se aproxima e oferece a ele uma xícara de chá. Mas ela coloca a alça do lado errado, e a outra criada a corrige. De repente, nosso herói tem um flashback de sua vida passada. Ele se vê em um restaurante sendo repreendido por seu chefe. O homem grita com ele, e o rapaz nem consegue sentir o gosto da comida, e então a memória o leva a um restaurante onde ele está comendo alguns espetos. Mas o estresse do trabalho o faz chamar o garçom para ir embora. Ele então pede a conta porque não consegue mais aproveitar a comida. De volta ao presente, nosso herói chama a atenção da criada, e então ele pergunta por que elas estão gritando tanto na frente dele. A criada mais velha tenta explicar e aponta para a garotinha, mas nosso garoto a interrompe e pergunta se elas sempre gritam assim. A pequena criada fica com medo, e ele pergunta se elas o veem como um alvo. As 3 então se curvam e pedem desculpas pelo comportamento delas. Arad solta um suspiro e diz que já chega por enquanto. Portanto, nosso protagonista ordena que todas elas saiam do quarto. As criadas ficam com medo, e uma delas puxa a outra para sair rapidamente. Mas, de repente, ele pediu para a garotinha que tropeçou ficar. As outras 2 ficam surpresas, pois não esperavam essa ordem. Ele então as encara e pergunta se elas têm alguma reclamação a fazer, e as 2 negam instantaneamente e saem correndo do quarto com pressa. A porta se fecha, e ele fica sozinho com a pequena criada. Ered então reflete se sua atitude foi realmente a de um nobre. Ele acha que descontou sua frustração nelas por causa de seu passado, e é por isso que nosso herói conclui que não tem moral para julgar seu irmão. Nosso herói pede desculpas à garotinha por ter sido rude antes, e então pede a ela para trazer um pouco de chá porque ele está com sede. A garota concorda, mas nosso protagonista diz a ela para não ter pressa. Ele explica que, se é um erro que pode ser consertado, você só precisa tentar de novo. A garotinha fica surpresa com as palavras gentis do nosso garoto. Ela então balança a cabeça, parecendo muito feliz e emocionada. Nosso herói pergunta se ela é nova aqui, e a garota confirma que sim. E isso lembra de como seu antigo chefe era exigente com ele, e então ele se lembra de como ficava perdido e era repreendido o tempo todo. E por causa disso, ele se tornou um sênior super gentil com os novatos. Nosso garoto ri e se desculpa, dizendo que estava falando sozinho. Um tempo depois, a garota volta com um pedaço de torta e um pouco de chá para ele. Ele faz um sinal de positivo e diz que o objetivo de um novato não é não cometer erros. E porque o importante é aprender o trabalho direito, algo que muitos esquecem, a garotinha observa, e ele se vira para perguntar algo a ela. Com lágrimas nos olhos, ela pergunta por que ele é tão gentil. Nosso herói então pergunta se conseguiu animá-la um pouco com a conversa deles. A garota parece mais calma, e ele espera que ela cometa menos erros por nervosismo. E assim o dia termina, e uma nova manhã começa na grande mansão. Mas nosso garoto acorda com dor nas costas, reclamando da cama macia.
Nosso garoto acorda sentindo-se um pouco duro e caminha sonolentamente pelo quarto, e então ele abre a cortina e espia pela janela para ver o que está acontecendo lá fora. Lá fora, ele vê as criadas sussurrando e fica curioso, e de repente, as criadas entram e o cumprimentam com roupas novas. Nosso herói pergunta o que aconteceu, já que está muito barulhento lá fora. A criada-chefe se desculpa e diz que a garota de ontem foi à igreja. Ela então revela que Clarkus recebeu magia no oráculo divino de hoje. O queixo de Hitz cai, pois ele não esperava uma notícia como essa. Enquanto isso, uma das criadas arruma seu cabelo, e ele acha estranho, e então as outras duas arrumam a cama e preparam o quarto para o dia. A criada então nota que o cabelo dele é tão macio que parece de boneca. Nosso garoto então pergunta se o nome da garota era mesmo Clarkus. Ele quer saber se ela ainda está na igreja, mas a criada diz que não. Nosso herói então se pergunta que tipo de magia ela conseguiu hoje, e ele sorri, esperando que ela consiga usar seu novo poder muito bem. Mas uma das criadas resmunga que a magia deve ser tão lenta quanto ela. A criada-chefe então a encara, e a garota se cala imediatamente. Nosso protagonista então pergunta onde a jovem Clarkus está agora. A criada-chefe, chamada Mai, diz que o levará até a garota. Ela então ordena que a outra criada vá ver o mordomo, Joseph. A garota concorda com a ordem, sentindo-se um pouco sem graça com a situação. Ela então sai correndo do quarto para cumprir o que a criada-chefe ordenou. Nosso garoto pergunta se Joseph é o mordomo que veio buscá-lo mais cedo. A criada treme, mas nosso herói se pergunta se o mordomo é tão assustador assim. Mai sorri e diz que se você fizer seu trabalho direito, ele é uma pessoa muito gentil. Nosso garoto imagina a garota levando uma bronca e sente pena dela, então Mai o chama para que possam ir ao pátio encontrar a jovem Clarkus. Os dois caminham pelos corredores da mansão junto com outra criada. Quando chegam, veem um grupo de crianças treinando do lado de fora. Duas criadas observam as crianças pela janela com curiosidade. A jovem Clarkus está entre eles, parecendo um pouco triste e nervosa. De repente, o protagonista percebe alguém se aproximando dele, e então um jovem agradece pela ajuda que ele deu no outro dia. O jovem parece muito tímido, mas nosso herói não entende o porquê. Ele então bagunça o cabelo do nosso garoto de uma forma muito amigável. O jovem então pergunta se nosso herói já sabe o que aconteceu com eles. Ele quer saber se Eren ouviu que eles receberam magia no oráculo. Nosso garoto confirma, mas percebe que há algo estranho na conversa, e então o jovem revela que, embora tenham recebido magia, não conseguem usá-la. Nosso herói fica chocado, pois todos estão dando conselhos sem realmente ajudar. Nosso garoto pergunta se Clark tem tentado usar magia sem parar. O jovem confirma, e nosso herói repete a pergunta, um tanto surpreso. O jovem pergunta se ele está preocupado, mas nosso protagonista nega, e de repente, ele se lembra da conversa que teve com o mestre Ilion. O velho disse que até identificou um feitiço com um encantamento errado, e se o que o mago disse for verdade, traços de mana aparecem mesmo com falhas. E então nosso herói acha que não entendeu as condições para sua aparição, mas ele se pergunta por que não há traços mesmo com tantas falhas. E de repente, a garotinha Clarkus se aproxima, parecendo um pouco surpresa, e nosso protagonista a encara com um olhar cheio de curiosidade. E então um dos outros garotos comenta que nosso herói é da família do conde. O jovem fica surpreso e parece interessado em nosso protagonista, mas nosso garoto tem um mau pressentimento sobre toda essa situação. Outra garota se aproxima e puxa a jovem Clarkus para mais perto dela. Herad fica chocado, porque por dentro ele é um homem de 30 anos. Ele então se aproxima da garotinha, e ela parece um pouco nervosa. Clarkus então o cumprimenta gaguejando, e nosso herói responde. Ele também lhe deseja um feliz aniversário, e ela agradece pela gentileza. Nosso garoto então pergunta se ela realmente recebeu magia no oráculo. Ele então pergunta que tipo de magia ela conseguiu despertar. A jovem Clarkus fica toda atrapalhada e não sabe o que dizer, mas nosso garoto insiste, dizendo que realmente quer ver a magia dela. A garotinha permanece em silêncio, parecendo muito preocupada, e então, ela explica que está com vergonha porque ainda não conseguiu usá-la. Nosso herói entende a situação e parece ter uma ideia em mente. Ele então olha para ela e diz que finalmente entendeu tudo. Ele pergunta se ela está apenas fingindo usar magia por medo de falhar. Ele explica que sabe disso porque não viu nenhum traço de mana. Nosso garoto então diz a ela para não se preocupar e tentar de novo. A garotinha se lembra das palavras dele e parece mais confiante. Nosso herói sorri para encorajá-la a não desistir de tentar, e então a garota fica nervosa, mas decide que vai tentar usar seu poder, e ela então fica determinada e diz que vai tentar mais uma vez, e Clarkus diz que fará isso especialmente para o Lord Arad. Ela então se concentra, e uma aura dourada começa a brilhar. A magia que ela recebeu no oráculo foi a de aceleração mágica. De repente, uma explosão de luz dourada o joga para trás.
Uma pequena esfera de energia flutua na mão do nosso garoto. O jovem que estava observando fica chocado com o que acabou de ver. Nosso herói então se lembra de seus 25 anos jogando videogame. Ele se lembra que em RPGs, ele sempre prestava atenção nos magos, especialmente naqueles que usavam feitiços de buff para fortalecer a equipe. Esses feitiços aumentam temporariamente os atributos dos aliados. Ignorar buffos só porque você não pode vê-los é não entender o jogo. A garotinha pergunta como foi, e nosso herói fica pensativo por um momento. Ele explica que não houve mudança visível, então deve ser um feitiço de cura ou de buff. É por isso que nosso garoto pergunta qual é o nome do feitiço que ela usou. E então ela revela que o nome da magia é magia rápida, e ele fica chocado. E para testar, ele começa a correr pelo pátio com um clone de si mesmo, mas percebe que a magia não o torna mais rápido e fica confuso. Nosso protagonista decide testar sua bola de fogo para ver. Ele então lança uma bola de fogo com uma velocidade incrível. A magia é tão rápida que parece uma bola de fogo riscando o céu. As outras crianças ficam de queixo caído com a velocidade do ataque. Nosso herói elogia Clarkus e diz que a velocidade de conjuração foi insana. A garota se sente sem graça, mas nosso garoto diz que ela está enganada. Ele explica que os buffos de velocidade são os mais importantes em uma luta. Nosso protagonista se empolga e diz que é um dos feitiços mais importantes, mas a garotinha ainda acha que para alguém como ela, não é grande coisa. De repente, o outro jovem concorda com ele e elogia o feitiço dela. Ele até diz que se ela contar ao conde, seu salário aumentará 50 vezes. Nosso garoto faz um sinal de positivo, e a garota se anima com a ideia. Clarkus então sorri, parecendo muito feliz e confiante com seu novo poder. Um dos magos resmunga que está conhecendo muitos magos novos este ano. De repente, o jovem chama Ered e aponta para alguém se aproximando. Era a jovem Éria, que tinha acabado de chegar à propriedade do conde. A garota encara nosso protagonista com um olhar muito sério e irritado. Nosso herói fica surpreso, pois não esperava vê-la lá tão cedo, e ela então o cumprimenta com um sorriso forçado, e ele responde sem graça. Ele pergunta o que há atrás ali, e ela diz que veio por ordem de seu avô. Arya explica que veio entregar algo ao Conde Barton a pedido dele, e então nosso garoto entende que ela está ali apenas para entregar uma mensagem. Ele então brinca e diz que pensou que ela tinha vindo vê-lo. Nosso protagonista ri, mas a garota fica vermelha e nervosa. Arya fica super envergonhada, e nosso herói não entende a reação dela, e ela então muda de assunto e pergunta quem é a garota ao lado dele. Nosso herói explica que ela é uma criada que faz aniversário hoje. A garota fica surpresa com a notícia e olha para a jovem Clarkus. Arya então se aproxima e pergunta o nome da pequena criada. A garotinha fica nervosa porque a senhorita Arya falou com ela primeiro. Clarkus diz que na última festa, ela achou a senhorita Arya muito legal e bonita. A jovem maga fica sem graça com o elogio, mas não diz nada. Nosso protagonista então observa silenciosamente a reação da garota. Ele então sugere que, já que estão todos aqui, eles poderiam praticar juntos. As duas garotas ficam surpresas e repetem a pergunta ao nosso herói. Ele explica que Arya poderia ajudar Clarkus com uma demonstração. A garotinha fica super animada com a ideia de treinar com sua ídola. Arya também fica feliz por ser chamada de sênior e parece gostar. Ela então concorda em ajudar, já que nosso garoto insistiu tanto. Nosso protagonista fica satisfeito, e Arya sorri com muita confiança, e ele então diz a Clarkus que está uma ótima notícia para ela. Nosso herói pensa que Arya cuida bem das pessoas ao seu redor. As duas então começam a treinar juntas no pátio da mansão. Nosso garoto então se lembra que Arya também é de uma família nobre. É por isso que ele se pergunta quem é o verdadeiro Eris parado ali. E então o jovem diz que ele é mais maduro do que parece, e nosso herói ri. E de repente, uma figura importante se aproxima do grupo de jovens. Era o patriarca da família que cumprimenta a todos com um sorriso. Ele então se junta ao grupo para assistir ao treinamento das crianças. O velho então fica pensativo, observando Arya e Clarkus treinando, e o patriarca então elogia Clarkus e diz a ela para continuar o bom trabalho. Ele então se vira para Arya e o chama com um olhar muito sério, e então o velho diz ao nosso garoto para se preparar para algo importante. Ele então revela que a permissão do rei foi finalmente concedida. Nosso protagonista fica chocado, pois não esperava essa notícia, e então os três partem em uma carruagem para um lugar misterioso. Nosso herói pensa que finalmente vai ver o lugar do ataque de meteoro, mas ele se pergunta se Arya também pode ir a um lugar tão secreto. O patriarca olha para nosso garoto com um olhar muito sério e focado. Ele então diz que está tudo bem e que não há problema nenhum. O velho explica que conhece o avô de Arya há muito tempo e que assim como ele, a família Lewis também tem coisas a proteger. O patriarca então pede a Arya para dizer ao nosso herói o nome do título de sua família, e então a garota concorda e revela que o nome é Manaheel ao nosso herói. Nosso garoto fica surpreso,
pois nunca ouviu falar de tal magia. Ele então percebe que é um feitiço que restaura a mana, assim como nos jogos, e ele se lembra que nos jogos, as formas de recuperar MP são muito limitadas. Nosso herói então entende por que essa magia era tão rara e poderosa. E então uma das garotas do grupo pergunta a Clarkus se ela vai continuar treinando. E então a jovem maga agradece a preocupação e diz que vai pegar leve. E então Arya e o patriarca encorajam a jovem Clarkus a continuar treinando. Nosso garoto também sorri para a menina, fazendo-a sentir-se super motivada. Clarkus então se emociona e agradece a todos pelo apoio. De repente, seus olhos brilham, e ela parece ter um novo objetivo. A carruagem continua sua jornada por uma estrada muito esburacada, e assim o veículo balança muito, e os passageiros tentam se segurar. Um cocheiro mascarado guia os animais com grande habilidade. A carruagem então chega ao seu destino em um lugar muito remoto. O patriarca pede a Arya que explique a Arya o que é um título. Nosso herói então se lembra que o título dela é Manahel. Arya então diz que o título do patriarca é Conde do Ataque de Meteoro. Ered então explica que o nome do título é o nome de uma magia antiga. Ele também diz que é uma magia poderosa que não existe mais hoje em dia. O patriarca pergunta se essa explicação foi suficiente para ela. O velho então diz que sim, pois não precisa de mais detalhes. Arya fica super animada e se pergunta se o lugar tem a ver com a magia. O patriarca confirma e diz que o lugar está ligado ao ataque de meteoro. A garota então se pergunta se sua família também tem um lugar como este. Nosso herói pensa que ninguém questionou como ele sabe tanto, e então ele conclui que isso é algo que só um nerd de jogos pensaria. Nosso garoto então se lembra da magia de ressurreição que encontrou. Ele então pergunta ao patriarca se ele conhece essa magia antiga, e Erid quer saber se o velho já ouviu falar de ressurreição dos mortos. O patriarca revela que este é o nome do título de um duque e explica que o título de duque é ainda maior que o de conde. Nosso herói então pergunta se essa magia também tem um lugar relacionado, mas o velho explica que um duque não governa um único território. Ered fica pensativo, pois isso significa que não há lugar para ir, e então ele se pergunta por que encontrou um fragmento daquela magia na floresta. De repente, Ariel interrompe, e ele se vira para ver o que aconteceu. O patriarca também fica curioso e pergunta o que há de errado com ela. A garota então revela que aprendeu uma nova técnica e quer mostrá-la a eles. Ela diz que veio aqui para isso, mas acabou esquecendo o motivo, e então nosso herói a lembra que ela veio por ordens de seu avô com uma mensagem. Arya então pede permissão para mostrar sua nova técnica ao senhor. O patriarca concorda e diz que eles deveriam fazer uma pequena pausa. A carruagem para perto de um rio, e todos descem para descansar, e os animais aproveitam para beber água e se refrescar do calor. O patriarca e nossos heróis sentam-se para esperar a demonstração. Arya então se concentra e cria uma pequena bola de fogo em suas mãos. Nosso garoto observa a cena em silêncio, parecendo muito focado, e então a energia do fogo na mão de Arya começa a tomar uma forma diferente. E de repente, a magia explode, e a garota grita de surpresa. O patriarca acha a técnica complicada, e nosso herói fica preocupado. Ele avisa que se ela continuar assim, ficará sem mana em breve. Mas, Arya diz que não vai desistir e que desta vez vai conseguir. Ela então se concentra novamente, e a energia do fogo começa a brilhar mais uma vez. A magia explode novamente, mas desta vez toma uma forma, e a garota comemora porque finalmente conseguiu realizar sua técnica. O patriarca fica impressionado ao ver um pássaro de fogo em sua mão. Nosso herói pensa que ninguém pensaria em dar forma ao fogo, e então conclui que foi a imaginação de uma criança que a inspirou. Mas ele sabe que, mesmo assim, é preciso muito esforço para controlar. Nosso protagonista então elogia a garota e diz que está impressionado. Arya sorri, orgulhosa de sua conquista, e segura o pássaro de fogo. O patriarca também a elogia e diz que seu avô ficaria comovido. A garota então fica confusa, e o velho olha para ela, sem entender, e então ela revela que ainda não mostrou a nova técnica para seu avô. Nosso herói e o patriarca então ficam em silêncio por um momento. O velho ri e bagunça o cabelo do nosso garoto novamente. Nosso garoto então pergunta se ela também pode fazer o pássaro voar. Arya sorri e diz que com certeza pode fazer isso sem nenhum problema. Ela então lança o pássaro de fogo, que voa em direção ao céu. A criatura mágica voa em círculos e se transforma em uma fênix. Então, o pássaro explode em uma chuva de faíscas no chão. A garota então sorri, orgulhosa de sua incrível demonstração de poder. Nosso herói e o patriarca, de queixo caído com o espetáculo. O velho diz que o poder é baixo, mas ela pode melhorá-lo com o tempo. Mas nosso protagonista diz que acha que a magia já está perfeita. Ele explica que um pássaro de fogo causa um choque psicológico no inimigo. Arya fica envergonhada com o elogio, mas nosso herói continua sua análise. Ele observa que o poder destrutivo é baixo, e em combate, isso é importante, mas logo percebe que está pensando de uma forma muito limitada.
Nosso herói se pergunta por que ele julga tudo pela aparência ou pelo poder. Ele entende que se ficar preso nisso, não conseguirá pensar com clareza. É por isso que nosso garoto pede a Arya para ensiná-lo a usar esse feitiço. A garota concorda animadamente, mas o avisa que não será nada fácil. E assim, um tempo depois, a carruagem continua sua jornada pela estrada. O grupo então chega a uma praia e desce para descansar um pouco. Eren então começa a ensinar nosso herói a controlar a mana. Nosso garoto então tenta usar a magia e cria uma grande explosão. Todos ficam chocados com o tamanho da explosão de fogo. Ered fica no meio do fogo, parecendo um pouco confuso com o resultado. Ele acha que a magia é enorme, e o patriarca concorda com um sorriso. E então nosso herói pensa que acertar na primeira tentativa é muito difícil, e por isso não esperava que algo perigoso acontecesse em seu destino. A carruagem continua sua jornada, e nosso garoto está perdido em pensamentos. Ele então se lembra de sua magia de gelo e cria uma pequena escultura, e assim Eria fica impressionada com a forma interessante da escultura. Nosso garoto então cria várias outras esculturas de gelo na mesa. O patriarca o elogia e diz que ele realmente tem muita habilidade, mas nosso herói fica irritado porque não consegue controlar o fogo. Ele resmunga que o fogo é muito mais difícil de moldar do que o gelo. Nosso protagonista então se concentra para tentar novamente com calma. Eiri o aconselha a imaginar uma forma que lhe seja familiar, e ela então se lembra da pessoa que lhe ensinou esse feitiço. A garota explica que seu mestre lhe disse para pensar em um tsuru de origami. Nosso herói entende o conceito e parece ter uma nova ideia, e ele então se lembra dos origamis que costumava fazer em sua vida passada. É por isso que Eirad decide imaginar uma forma que lhe seja familiar. Eirad pergunta o que há de errado, e nosso herói tem uma ideia. Ele diz que quer tentar um novo método para usar a magia. Nosso protagonista então decide que vai usar sua magia de invisibilidade, e ele sabe que o pássaro de fogo é difícil de controlar, mas ele tem um plano. Ered vai criar uma bola de fogo e usar a invisibilidade para dar forma a ela. Ele já estava planejando testar isso com sua bola de fogo de qualquer maneira, então ele acha que não há mal em pegar um pequeno atalho. Nosso garoto então se concentra para usar ambos os feitiços de uma vez. Ele prepara a bola de fogo na mão direita e a invisibilidade na esquerda. De repente, ele desmaia, e Arya fica super preocupada com ele. A garota então o segura e grita desesperadamente seu nome. Nosso herói acorda confuso e não entende o que aconteceu com ele. Ele pergunta o que aconteceu, e Arya diz que ele desmaiou de repente. Nosso garoto fica chocado, pois não se lembra de ter desmaiado. O patriarca então o repreende por se esforçar demais com a magia. Ele explica que é um caso clássico de exaustão de mana e que acontece quando se usa muita energia mágica de uma vez. O velho então avisa a Arya para ter cuidado, pois isso pode ser perigoso. Nosso protagonista então pede desculpas por preocupar a todos. Ele então fica em silêncio processando a nova informação que recebeu. Nosso herói entra em pânico porque seu plano perfeito foi por água abaixo, mas o patriarca diz que foi esplêndido, e nosso garoto não entende nada. O velho explica que viu um fogo magnífico pouco antes de ele desmaiar. O rosto de Arad se ilumina de surpresa e felicidade com a notícia. Ele então comemora porque seu plano perfeito funcionou no final. O patriarca então o chama e o adverte para não se esforçar demais. Arya segura sua mão, e ele concorda em ficar quieto para não preocupá-la. Nosso garoto pensa que a exaustão de mana é assustadora e que ele deve ter cuidado, e a carruagem então continua sua jornada por uma paisagem muito desértica. E de repente, eles chegam a um lugar com um grande lago de água azul, e então uma ponte de madeira leva a uma pequena ilha no meio daquele lago. Arya fica maravilhada com a beleza do lugar e diz que é lindo. Nosso protagonista observa o lago azul e fica impressionado com a vista, e ele pergunta se este é o lugar do ataque de meteoro, e o velho confirma. O patriarca então aponta e diz que, para ser preciso, é a pequena ilha ali. Nosso herói aperta os olhos, tentando ver melhor o lugar. Arya o chama animadamente, e nosso protagonista concorda em ir com ela. Nosso garoto atravessa a ponte, super animado para chegar à ilha. Ele se pergunta se há ruínas, tesouros ou até mesmo uma masmorra lá, mas o velho diz que não é nada disso com um sorriso misterioso. O patriarca explica que a ilha não tem nada de especial, apenas coberta de mato. Nosso herói então olha para o lugar e parece muito desapontado com a vista. E então ele se pergunta se realmente não há nada lá, mesmo sendo um lugar de magia. E então, mas o garoto tem um pressentimento de que há algo escondido naquele lugar. De repente, Arya solta um grito, e o velho pergunta o que aconteceu. A garota aponta, assustada, e diz que teve a impressão de que a estátua se moveu. Nosso protagonista pergunta se a estátua se moveu e fica muito confuso, e então ela aponta novamente e grita para eles olharem para a estátua, e de repente, os olhos da estátua começam a brilhar com uma luz amarela. A estátua então começa a se mover, e todos ficam chocados com a cena. O gigante de pedra se levanta lentamente, assustando todo o grupo.
Seus olhos continuam a brilhar intensamente enquanto ele desperta. O patriarca então se prepara para proteger as crianças do perigo. Uma energia escura começa a emanar da estátua e envolve seu corpo. Arya grita de medo e diz que aquilo é definitivamente magia de verdade. A garota está paralisada de medo pela criatura à sua frente. O velho então grita e avisa que o perigo está vindo de cima, e o gigante de pedra se prepara para atacar o grupo com toda a sua força. Nosso herói fica na beira do cais, observando a cena em alerta máximo. Os olhos de Gerard estão bem abertos, pois ele não consegue acreditar no que está vendo, e um meteoro em chamas cai do céu em direção ao lago com grande força. Nosso protagonista grita de terror com a explosão gigantesca, e então até o patriarca fica de queixo caído com o poder do ataque, e a onda de choque do impacto joga todos para trás com grande violência. Arya grita enquanto é arremessada pelo vento forte. O patriarca corre para tentar ajudar a garota que está em perigo. Nosso herói então a pega e diz para não subestimar um garoto do campo. O velho grita o nome de Ahrid, preocupado com sua segurança. Nosso protagonista então a segura com força para protegê-la da queda. O meteoro atinge o lago e causa uma explosão de água e fogo. A água do lago é lançada alto no ar, formando uma onda gigantesca. A chuva começa a cair, e a água do lago começa a subir rapidamente. A onda gigante avança e destrói parte da ponte de madeira. Nosso garoto pergunta se Arya está bem enquanto segura a garota. Ele percebe que ela não está ferida e parece muito aliviado com isso. O patriarca pergunta se nosso herói está bem depois de toda a comoção. Ele confirma que está e pergunta se o velho se feriu no ataque, e então o patriarca diz que não se machucou, mas parece preocupado com algo. Nosso garoto olha para o lado e parece notar algo estranho. As outras 3 estátuas também despertaram e estão prontas para lutar. O patriarca diz que o ataque foi definitivamente o ataque de meteoro. Ele então percebe que a ponte não foi destruída pelo ataque, mas o pavilhão que sua família construiu está completamente em ruínas. E assim, o velho conclui que a ponte deve ter algum tipo de segredo. Nosso garoto permanece em silêncio, observando a reação do patriarca, e então Arya se pergunta se a ponte e as estátuas estão conectadas à magia antiga. O patriarca parece entender algo, e nosso herói fica confuso. E o velho sempre se perguntou por que a ponte tinha aquele formato. Nosso protagonista concorda e diz que a ponte é muito estranha. O patriarca explica que a ponte era uma defesa contra monstros mortos-vivos. Mas como nada aconteceu, não havia como saber o motivo de sua forma, e então o velho conclui que tudo isso foi uma armadilha desde o início. Nosso garoto concorda, pois ninguém atravessaria a ponte com meteoros caindo, e ele entende que a ponte é um muro de defesa simples, mas eficaz. E então o patriarca diz a Arya que eles precisam voltar e investigar o lugar. Nosso herói concorda, e o velho lembra que o lugar não é seguro, e então, portanto, ele diz que eles precisam sair de lá o mais rápido possível. O patriarca diz que escapar é a prioridade, pois a situação é perigosa. Ele então coloca a mão na cabeça de Arya e o olha seriamente. O velho então pergunta se nosso garoto pode proteger a jovem Arya. Nosso garoto fica confuso com a pergunta, mas o patriarca continua, e ele então diz que proteger uma jovem dama com a própria vida é o dever de um homem. O velho elogia a resposta, e nosso herói parece entender a situação. O patriarca explica que se algo acontecer, ele não conseguirá encarar seu amigo. Nosso protagonista se pergunta por que ele está dizendo isso agora. O velho então diz que está contando com ele para proteger Arya. Ele então o joga no ar, e nosso garoto fica chocado. Os dois são lançados em direção ao céu com grande força. Nosso herói está de cabeça para baixo e não entende a situação, e então ele vê que eles estão voando em direção à ilha no meio do lago. Um dos gigantes de pedra se prepara para atacar, mas é tarde demais. Nosso protagonista entende que desta forma eles podem atravessar sem nenhum problema, mas de repente, ele olha para baixo e vê o patriarca caindo. O velho se joga no lago para servir de isca para as estátuas. Nosso garoto fica chocado com a ação do patriarca e o chama. Arya acha a cena incrível e elogia o velho por sua coragem. A garota então grita de medo enquanto eles continuam voando pelo céu. Nosso herói grita em uma língua estranha e fica desesperado. Ele então diz a Arya para se segurar firme porque o pouso será difícil. A garota grita enquanto o abraça com força, sem entender a situação. Nosso garoto voa pelo céu, segurando Arya com muita força. Ele então se lembra das palavras do patriarca sobre proteger uma dama, e de repente, nosso herói entende o que o velho quis dizer com isso. Ele então usa sua magia de gelo para criar um grande escorregador. Um dos gigantes de pedra observa e se prepara para atacar novamente. Nosso herói entende que o patriarca deixou o pouso por conta dele. 2 guardas mascarados observam a cena, chocados com sua habilidade. O patriarca pergunta se ele conseguiu pousar e parece impressionado. Nosso garoto e Arya comemoram porque o escorregador de gelo funcionou.
Ele diz que a magia diária é mais incrível porque o pássaro de fogo é difícil, e então o velho diz que sem ele, eles teriam que arriscar suas vidas na ponte. Ele então elogia a habilidade física do nosso protagonista e o elogia. Nosso herói se pergunta se o patriarca também pode usar magia. O velho agradece a ele por proteger a jovem área do perigo. A garota fica comovida, e seus olhos se enchem de lágrimas de gratidão. O patriarca diz que o exercício foi tão cansativo quanto uma caminhada leve. Os dois então se encontram, e o patriarca elogia nosso protagonista. O velho fica surpreso, pois Arad já recuperou toda a sua mana. Ele então revela que estava planejando pegá-los, mas não esperava aquele truque. E então nosso garoto entende que o patriarca ia pegá-los no ar. O patriarca diz que está feliz por todos estarem a salvo e então avisa que eles precisam sair dali o mais rápido possível. Nosso protagonista decide que não vai mais se esforçar demais. Ele então olha para o escorrega de gelo e pensa em recuar. Um dos guardas o chama para se apressar, mas nosso herói percebe algo. Ele se lembra de ter visto os rastros de mana do ataque de meteoro. De volta à mansão, uma empregada os cumprimenta e lhes dá as boas-vindas. O patriarca pergunta se algo aconteceu, e a empregada confirma. E então ela revela que a jovem Clarkus desmaiou e está em estado crítico. Arya e nosso herói ficam chocados com a notícia e muito preocupados.